Boa noite, irmãos. Que a luz e a bênção do Pai e a presença do Mestre Jesus, na presença dos nossos bons amigos espirituais, possam nos auxiliar nesse instante, neste momento, e derramar a sua luz infinita sobre todos os nossos irmãos necessitados. Hoje eu vou comentar aqui um pouquinho sobre uma parábola do Mestre Jesus, em que ele relata sobre os lírios e as aves. Mais uma das suas indiretas, vamos dizer assim, mais uma dos seus alertas para que a gente perceba, para que a gente entenda os desígnios do Pai, o desígnio do Criador. E Jesus Cristo, diante dos seus apóstolos e aquelas pessoas que ali estavam presentes, ele aponta para as aves que povoam o céu e olha e diz: olhai as aves do céu, e notem que elas não semeiam e nem ceifam. O que quer dizer? Elas não plantam e nem colhem. Elas não têm celeiro e nem despensa para guardar os alimentos. Contudo, Deus as alimenta. Contudo, Deus as mantém alimentadas. Aí ele vira para os seus apóstolos e as pessoas que ali estão e diz: e agora, quanto mais a vós, que valeis muito mais do que as aves, vocês acham que Deus vai os desamparar? E em seguida ele diz: e os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam, mas contudo vos digo, com toda certeza, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles. Olha a profundidade de uma parábola como esta, Com certeza, muitas pessoas naquela época, com certeza as pessoas e os apóstolos estavam reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando de um monte de coisa, como isso transcendendo o universo, transcendendo o tempo. Todos nós nos pegamos reclamando por que a gente não tem isso, por que a gente não consegue ter aquilo, por que a gente passa por certa situação. E Jesus querendo demonstrar que nós usando o necessário da vida, que nós termos aquilo que realmente é o necessário, não o supérfluo, e que não se desesperar porque o universo está aqui estendido no planeta Terra, de que a gente pode sair, vencer, que a gente pode conquistar, que a gente pode buscar, que não se desesperar porque se Deus, o Divino Criador, que olha, que mantém os seres mais inferiores da natureza, inferiores que eu digo comparado ao ser humano, eles os conduz e mostra para eles o caminho, e muitas das vezes aquele instinto, a parte instintiva do animal faz buscar o seu bem, buscar o seu alimento e por aí vai. Quanto mais a nós que o Criador aponta para nós e nós adquirimos o dom da inteligência, nós adquirimos o dom da consciência, nós adquirimos esse estalo de pensar, de viver, de buscar. É onde fala busque. É a mesma parábola do Cristo: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, não é? É aquele tal fator, que nós temos tudo nas nossas mãos, em volta de nós. É só a gente ter a fé, confiança, a gente ter forças para lutar e buscar. Eu sei que tem pessoas em situações desagradáveis, no sentido de estarem passando fome, no sentido de estarem no frio, de estarem perdidos
como os invisíveis, né? No dia a dia da rua, mas existe sempre um porquê. A doutrina dos espíritos nos ensina que tudo que acontece aqui na Terra, que acontece conosco, grande parte tem influência naquilo que a gente fez ou está fazendo. São consequências que nós adquirimos pelas negligências da vida, pela negligência de não querer, buscar, de não querer entender, de não querer superar situações. Muitas das vezes desistimos. Existe um fator em que você desistir para recomeçar. É uma coisa diferente de você desistir e parar. Você desistir de uma situação, mas você recomeçar, mesma coisa, você dá 2 passos para trás para dar 3 para frente. Agora tem pessoas que dão 2 passos para trás e para. Aí é desistência. Aí você vai sucumbir. Porque nós temos que buscar, nós temos que enfrentar a vida. Consequência, tristeza, situações desagradáveis vai existir. Primeiro, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Ao navegarmos na natureza divina, nesse mundo de provas e expiações, nós estamos burilando, nós estamos lapidando a nossa vida, lapidando o nosso destino. A minha próxima encarnação vai depender daquilo que eu estou fazendo hoje. A minha próxima encarnação, ela vai ter ali uma firmeza nos alicerces que eu estou construindo hoje. Agora, se hoje eu me acovardar, se hoje eu desistir, se hoje eu me lamentar, se hoje eu disser que eu sou uma pessoa azarada, que eu sou uma pessoa infeliz, que nada dá certo para mim, aí fica difícil. Fica difícil porque muitas das vezes a gente não olha para baixo de nós. O que quer dizer? Nós não olhamos para os nossos pés. Nós não olhamos para nossas mãos. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que estão lutando pela vida têm os pés, têm as mãos. E nós temos isso e pessoas não têm. Certo? Tem pessoas que estão lutando pela vida sem ter essas condições. Eu vejo pessoas em cadeiras de rodas. Eu tenho um vizinho aqui que ele não tem as 2 pernas, mas ele chega a humilhar cada uma pessoa que ao olhar para ele e ver que ele realmente está trabalhando. Ele acorda cedo e ele é um funileiro. E tem pessoas que têm as 2 pernas e se acomoda no sofá. Se acomoda, se senta no sofá e deixa que o mundo o corrompa, o destrua. Se enche de calmantes. Eu sei que tem problemas, tem muitas pessoas que têm seus problemas. Tem muitas pessoas que necessitam realmente de tomar um remédio. Mas a gente tem que sobrepor-se a isso. Demonstrar uma força maior que isso. A gente tem que se reerguer dentro de nós, levantar dentro de nós, ter forças para superar. Porque Deus está sempre ali, nos ajudando, nos orientando, buscando que a gente encontre o caminho. Ele sempre está mostrando para nós situações para que eu busque o caminho da verdade, para que eu busque o caminho do acerto. E não me se desespere. Mas não, o que a gente faz? Se afunda, se desespera, desiste. Eu tenho medo, de uma situação como essa. Eu não quero desistir. A gente não pode parar. A gente tem que ir adiante, porque a vida é bela. Esse é um dom maravilhoso que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou como um presente incrível. Muitas vezes a gente esquece que nesse turbilhão do universo infinito, nós fomos um daqueles na qual o Criador nos criou. E com certeza Ele depositou em nós uma esperança incrível. A gente tem que lembrar uma coisa.
Se Deus nos criou, Ele depositou uma esperança fora do comum. Ele espera que cada um de nós vença a nós mesmos, nos nossos erros, nos nossos defeitos, sabe, nas nossas preguiças, nas nossas angústias. Ele espera que a gente tenha força suficiente para erguer, porque como as aves do céu, que recebem dele todo o manancial de sustento, nós também somos a criatura, vamos dizer assim, mais importante, porque para Deus todos são importantes. Mas nós somos os seres que pensam, nós somos os espíritos que pensam, na qual Ele depositou. Eu acho que depositou, vamos usar uma expressão assim, uma expressão monetária, mas é só para uso de expressão. Ele depositou em nós todo o seu manancial de tesouro, todos os seus bens. Por quê? Porque Ele acredita. É tanto que Deus acredita em cada um de nós que Ele nos deu como estrada um universo incrível e fantástico. É tanto que Deus acredita que nós vamos superar, que nós vamos vencer, que nós vamos buscar, que nós vamos crescer, que mesmo no mundo de provas e expiações, Ele nos deu um mundo maravilhoso, um mundo belo. Se você olhar, se você analisar, nós vivemos em um mundo, habitamos em um mundo maravilhoso e lindo. Olha como Deus é incrível. Mesmo sendo, nós todos sendo crianças birrentas, malcriadas, né? E injustas até com Ele, Ele nos dá um lar muito maravilhoso. Aí vai depender de cada um, vai depender da busca. Quando Ele diz que as aves não semeiam e nem ceifam, mas Deus as provém, o que Ele faz? As aves vão buscar, elas vão à luta para buscar o seu alimento, elas vão à luta. É um exemplo que vem para nós. Não ficar de boca aberta esperando que o maná caia do céu. Não, você tem que ir à luta. Você tem que enfrentar, viver. Eu estava conversando no serviço um dia desse com a Rose e a gente estava comentando, né? Nós passamos o nosso país, o mundo passa por uma dificuldade tremenda, situações nada agradáveis com relação ao vírus. Mas as pessoas, né, a gente vê que um grande número de pessoas perderam o emprego, mas a gente vê pessoas indo à luta, vendendo um doce, vendendo uma bala, vendendo alguma coisa, fazendo um bolinho, enfrentando a vida, estando ali. Por quê? Porque é justamente isso, Deus ele nos dá a possibilidade disso. Agora, se eu ficar sentado, esperando que Deus vai me ajudar, não vai ser possível. Eu tenho que levantar os meus fundilhos do sofá e ir adiante. Enfrentar as dificuldades da vida, porque elas vão passar. Quantas vezes dificuldades absurdas nós tivemos e passamos e superamos elas? E ela vai ser superada. Então não devemos desistir. É só pensarmos um pouquinho. Quantas vezes a gente desistiu na vida? Não, vamos adiante, vamos em frente, sabe? Vamos buscar, vamos lutar, porque Deus nos deu um manancial incrível, que é um mundo maravilhoso, e nos deu a capacidade de luta, capacidade de força de vontade que nós temos que ter, superar todos os problemas e ir adiante. E não esquecer de uma coisa: mesmo a posição que eu me encontre no mundo, seja ela numa empresa ou no dia a dia, acredite e tenha certeza que tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar. Mesmo o lugar em que você odeia, que você acha ruim, que você discorda, mas tem gente que daria tudo para estar lá. Porque a gente tem que perceber uma coisa: o mundo está aí.
E este mundo é um mundo de provas e expiação. E eu só vou superar isso, só vou superar essa situação se eu tiver convicção, fé e coragem. E nunca esquecer, mas nunca esquecer que Deus é maravilhoso, que Deus nos fortalece. E é isso, irmão. É isso que eu gostaria de comentar com vocês. E sabe, falar de Deus assim, eu poderia estar comentando um monte de coisas, mas a coisa importante é essa, entender a vida e perceber que o dom mais maravilhoso que existe é estar vivo. E esta vida é importante, porque Deus ele espera de nós, Deus está torcendo por cada um de nós. E a gente às vezes não dá o devido valor, recua. A gente não pode recuar. Olhar que a própria natureza em si é um sincronismo. Se eu vejo beleza na natureza, ela também está dentro de mim. E vamos à luta, sem abaixar a cabeça. Chorar, tudo bem. Pisar nos espinhos faz parte. Tropeçar nas pedras também faz parte, é só tirar elas, que a gente vai aprendendo e a gente vai seguir no caminho. Que a luz e a bênção do Pai Celestial possa nesse instante nos acompanhar em nossa jornada da noite e que essa mesma luz se estenda aos nossos irmãos nos hospitais, os nossos irmãos que estão pelas ruas, aos nossos irmãos que estão na luta do dia a dia, buscando aquilo o pouco para se alimentar. Que Deus, nosso divino Pai Celestial, possa iluminar os nossos representantes para que possam um pouco mais contribuir e ajudar os nossos irmãos necessitados. E que a luz infinita do Pai ilumine cada um de nós e abençoe cada um de nós. Uma boa noite, irmãos.